Haribô, Haribô, vamos iniciar a palestra aqui, a aula, com uma pequena meditação, onde vamos fazer um decreto de consciência, né, interna, para lembrar a nossa posição. Então, podemos fechar os olhos, né, e agora vamos interiorizar, né, a nossa respiração, sentindo o corpo físico. Vamos dizer internamente, né, meditando nesse eu, né, o eu que somos, tá? Então, eu sou um centro. Eu sou um centro. Em torno de mim gira o meu mundo. Em torno de mim gira o meu mundo. Eu sou um centro. E o centro do meu centro é Deus. Eu sou um centro e o centro do meu centro é Deus. Eu sou um centro. Em torno de mim gira o meu mundo. Em torno do meu mundo gira o mundo de Deus. Eu sou um centro. Em torno de mim gira o meu mundo. Em torno do meu mundo gira o mundo de Deus. Eu sou uma parte integrante de Krishna. Eu sou uma parte integrante de Krishna. Eu sou um servo amoroso eterno de Krishna. Eu sou um servo eterno amoroso de Krishna. Eu sou um centro. O centro do meu centro é Krishna. Eu sou uma parte integrante de Krishna. Eu sou espírito. Eu sou espírito. Eu sou a consciência. Eu sou a consciência. Eu sou a existência. Eu sou a existência. Eu sou a bem-aventurança. Eu sou a bem-aventurança. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu. 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Inspirando, expirando, inspirando, expirando. Agora vamos tomando consciência do nosso corpo físico,
Vamos agora estar, né, prestando atenção à continuidade dessa aula. Então, vamos voltar para o aqui e agora. Haribo, Haribo. Olha que foto bonita. Krishna e Balarama, né? Então, Krishna é esse aí de cor azul, né, mais pretinho, e o Balarama é de cor branca. Então, tudo... Krishna e Balarama Balarama é Krishna, entende? Só que Balarama é a primeira expansão de Krishna como potência espiritual para criar, né, todo o mundo espiritual e, consequentemente, também trabalha na densificação dessa energia espiritual para criar aquilo que se chama o mundo material, que é esse mundo em que estamos tendo as nossas maravilhosas experiências quando estamos em consciência espiritual, certo? A experiência vem da nossa mente. Porém, se a nossa mente não estiver purificada pela prática espiritual e pela aquisição da sabedoria, esse mundo não se torna agradável nem favorável para o propósito último da vida, que é realizar, né, o espírito, a autorrealização, e também despertar o amor de Deus em nosso coração, que vai se dar através da conexão com Deus, né, nessa energia amorosa. O amor aqui significa o seu entusiasmo, a sua boa vontade, o seu trabalho diário de, né, ascensionar a sua energia para que a sua mente fique nessa pureza, lembrando sempre de Deus e o que você está fazendo aqui nesse planeta atualmente. Certo? Então, essa meditação que nós fizemos, que não exige assim, muito tempo, porém uma entrega interior, né, que começa com a respiração, depois fazemos decreto, porque através das palavras, sejam faladas em voz alta ou em voz interna, porém com muita atenção, você atinge, né, essa introspecção do seu próprio eu. Quando você fala, eu sou um centro. O centro do meu centro é Deus, estabelecendo que você é uma parte integrante de Krishna, de Deus, de Vishnu, certo? Então, se todos os dias você fizer essa pequena meditação, onde você constata, né, inicialmente somente através da sabedoria, que Deus está presente no seu coração, que o seu mundo é uma energia dentro do mundo de Deus, né? Tudo que existe é Deus, e você sendo uma parte integrante de Deus, nessa terceira manifestação, através do seu corpo físico, que está ligado com a sua mente, você projeta um mundo dentro do mundo de Deus. E aí, se todos os dias você faz essa prática, essa lembrança, você passa a ficar cada vez mais consciente dessa sua relação, né, eterna, amorosa com Deus, e do que você está fazendo aqui nesse planeta, ou nesse mundo, seja qual for, né, e cada pessoa projeta um mundo particular, de acordo com a sua mente, e você vai encontrando essa razão superior através da lembrança. É nesse sentido que Krishna fala para pensarmos sempre nele. Se você está meditando, né, em Deus, como Krishna está entrando cada vez mais profundamente na lembrança de seus pés de lótus, ou também através do canto do seu santo nome, você vai chegando nesse ponto onde você vai reforçando a sua memória espiritual para que no seu dia a dia você nunca mais se esqueça de Deus, de quem você é. Inicialmente você faz esse trabalho com a fé, com a confiança, com a sabedoria, e através dessa prática, né, aqui no caso eu estou falando dessa meditação muito simples, você
atinge a autorrealização. Quanto mais você tem consciência do que você é e de quem é Deus, e você vai fazendo essa lembrança constante, então você vai se autorrealizando, porque Krishna ele vai manifestar a graça dele, a misericórdia dele, né? Ele vai se revelar para você a partir do momento que você está ascensionando a sua energia, por um desejo sincero, por uma avidez de conhecer, né, Deus, seja em seu coração ou como a pessoa absoluta que é o centro de toda a existência. Essa é a nossa tomada, né, de consciência em relação às nossas atividades aqui nesse mundo material. Krishna ele explica no Bhagavad Gita que é muito rara, né, uma alma se render a ele, porque podemos ver que o nosso mundo externo ele está muito conturbado, né? Sempre esteve assim, em conflito. O mundo, né, que compõe a humanidade, essa energia coletiva, como as pessoas não se rendem a Deus, nem sabem quem é Deus, elas acabam se tornando, né, muitas vezes ateístas ou contra aquilo que se chama religião ou filosofia espiritual. E aí as pessoas, né, religião significa o religamento com Deus. Religião não é simplesmente uma instituição cheia de regras, né? Tem esse aspecto mais ético, vamos dizer assim, filosófico, porém, verdadeira religião significa que todos os dias você coloca o seu coração, você entrega a sua vida para a realização dessa meta suprema que é revelada por Deus como Ele mesmo, né? Então, a meta suprema da nossa vida é realizar aquilo que somos e o que somos em relação a Deus. Quando você tem essa autorrealização, o seu mundo ele está fluindo dentro do mundo de Deus, ou seja, da realidade. É aquilo que Krishna chama, você está sob o controle da potência interna de Deus. É Krishna cuidando de você pessoalmente. E enquanto isso, né, no mundo coletivo da humanidade, as pessoas destituídas completamente da vida espiritual e da conexão com Deus, simplesmente estão vivendo, né, um grande inferno. Um grande inferno. Então, podemos ver que o mundo atualmente, principalmente agora, né, nesses tempos atuais, tem estado muito conturbado, onde as forças demoníacas estão se debatendo muito forte com as forças de ascensão espiritual. Então, isso é normal. O Kali Yuga, né, é um mundo onde as dualidades se confrontam muito fortemente. Quando o Senhor Krishna ele esteve aqui no mundo material, né, quando ele se manifestou através de sua potência interna, que faz do impossível possível, por isso que não entendemos muito bem o que é a pessoa absoluta que o Senhor Krishna manifesta, né? Então, quando ele esteve aqui nesse planeta, automaticamente ele expulsou as forças demoníacas. O Bhagavad Gita é exatamente o diálogo entre Deus e seu devoto puro, onde ele passa esse conhecimento que nos dá, né, o combustível, a compreensão de como derrotar esses aspectos demoníacos que estão em nós e que também estão dentro de uma coletividade completamente desassociada dessa rendição à suprema personalidade de Deus. Por isso é muito importante levar esse conhecimento do Bhagavad Gita para toda a humanidade, para que ela reconsidere, né, a sua posição de falso ego baseado no acesso ilimitado do desfrute material ou da luxúria, e também nessa ambição desmedida de poder e dinheiro, de posses,
acabam, né, corrompendo a consciência coletiva de harmonia, de amor, de fraternidade. Os demônios, os seres que perderam realmente esse contato com Deus, fazem esse trabalho de fazer todo mundo ficar, né, enlouquecido, desesperançado, com medo, pensando em no futuro desastroso. E assim segue o mundo quando ele não está rendido a Deus. Essa é o maior equívoco, né? Uma civilização tentar existir sem ter a centralidade em Deus. No Bhagavad Gita, Krishna fala, eu que crio a sociedade, e eu crio as diversas ordens que constituem, né, a mentalidade dos homens de acordo com a associação deles com os modos da bondade. E através dessa associação, né, eu delego também os tipos de trabalhos específicos para que, como fraternidade mundial, todo mundo, né, se auxilie uns aos outros através dos seus talentos e nos seus respectivos níveis de evolução, elas possam trabalhar juntos, né, essas diferenças cognitivas ou perceptivas da realidade de Deus, em comunhão, para que todo mundo chegue ao destino realizado, que é a rendição e o despertar amoroso aos pés de lótus de Deus, sendo Deus reconhecido e revelado no Bhagavad Gita como a suprema personalidade chamada, né, Krishna, como ele veio e se manifestou nesse mundo aqui há 5.000 anos atrás, logo no início da Kali Yuga, né, no final da Dwapara Yuga e no início da Kali Yuga, tá? Então, se levarmos apenas isso em consideração e com muito carinho e confiança, pararmos de ficar, né, vinculados com essa energia maléfica atual do mundo material, iremos progredir com muita força, né, já que nos tornaremos almas raras nesse planeta. A ideia, como a gente sempre colocou em nossas aulas, é que o mal e o bem são forças naturais da energia material em que estamos, certo? Só que em Kali Yuga prevalece a energia da ignorância e da paixão, que são maléficas para o sentido do desenvolvimento espiritual. As pessoas estão todas sendo dominadas pelo modo da ignorância, que é o modo da loucura, né? O modo da inércia, o modo da preguiça espiritual para deixar tudo para depois, e o modo da paixão, que é o modo onde você é identificado com esse mundo material e com esse corpo físico, você começa a querer desfrutar ao máximo desse mundo e também de possuir tudo. Você fica escravo, né, do poder, do dinheiro e do desfrute sensorial. Certo? Então, Krishna, no Bhagavad Gita, ele pede que controlemos os nossos sentidos, porque os nossos sentidos são... a mente é o centro dos nossos sentidos, e purificando os sentidos, a nossa mente ela se torna estável e em harmonia. Purificar os sentidos significa usá-los para glorificar a Deus, ouvir sobre Deus, falar sobre Deus, cheirar, né, coisas, flores oferecidas a Deus, comer praçada, né, falar só coisas espirituais, superiores, ver, né, as formas de Deus, né, como essas que estão aí atrás, né. Então, tudo é relevante na nossa vida quando purificamos a nossa existência. Isso significa viver no paraíso, né? O nosso mundo, de acordo com a projeção que fazemos com a nossa mente, ele pode ser o paraíso ou pode ser o inferno. O inferno é quando os nossos sentidos estão contaminados, quando estamos
falso identificados com essa forma física, acabamos usando os nossos sentidos apenas externamente, para, de alguma forma, tentar ser o senhor da energia material. E isso nos frustra, porque o senhor da energia material é Krishna. Nós somos sempre servos. Então, com a consciência contaminada, você se torna um servo de Maya, que se manifesta como o falso ego, onde você esquece Deus e tenta ser Deus nesse mundo, basicamente, Por isso que as pessoas gostam muito de cultivar, poderes místicos e tudo mais que vão somente nos desviar mais e mais de Deus. Poder místico deve vir naturalmente quando você tiver ascensionado a sua energia, estiver situado no plano do amor a Deus. Aí esse poder místico vai ser um acréscimo, tá? Onde Deus vai co-criar com você as coisas no mundo material que você vai usar favoravelmente a seu favor e também para ajudar as outras pessoas que realmente estejam querendo avançar, nesse entendimento, nessa revelação desse mistério que se chama Deus, mas que, na verdade, já está completamente revelado aqui no Bhagavad Gita, no Bhagavata, no Chaitanya Charitamrita, de modo que só depende de nós termos uma disposição real de querer nos associarmos diretamente com Deus em nosso coração, ou nos associarmos com Deus através dos devotos puros de Deus. Certo? Krishna, a gente sempre fala, ele é o amigo supremo. Ele está esperando o seu movimento em relação a ele. E aí as coisas acontecem. Um devoto, quanto mais puro ele se torna, ele é como uma pessoa fora do ninho, que a gente fala, essa expressão. Você vive no mundo material completamente sem estar realmente nesse mundo que parece um verdadeiro hospício, ou um hospital. Todo mundo está doente da alma e todo mundo está simplesmente tendo uma viagem alucinante, uma alucinação em relação a valores a serem conquistados na vida material, essa coisa do futuro. A pessoa está querendo simplesmente construir um mundo melhor, no sentido assim, totalmente materialista, porque as pessoas esqueceram de Deus completamente. E aí elas começam a aplicar toda a energia da sua forma humana para se dar bem aqui nesse mundo, ou desejar o bom dentro da energia material. Porém, isso não é a frequência natural da energia material, certo? Energia material significa que tudo está oscilando o tempo todo, na dualidade. Nunca você vai estar sempre bem e nunca você vai estar sempre mal. Isso é em relação também ao planeta, ao universo. Então, tudo está acontecendo, seja a nível de consciência individual ou coletiva, tudo está mudando. É a impermanência, essa palavra é uma palavra-chave da filosofia budista. Então, quando Siddhartha Gautama atingiu o estado iluminado, que é chamado Buda, Buda quer dizer iluminação. Quando ele atingiu o estado de Buda, de iluminação, automaticamente ele mostrou essa palavra-chave, impermanência. Não esqueça que tudo nesse mundo começa e termina e o tempo todo, igual o ciclo de Sansara. Você nasce, aí você morre, depois nasce de novo e morre, e você tenta arranjar um meio de tentar ficar eternamente aqui nessa forma material. Enfim, vários absurdos vão se estruturando na mente que está associada com a manipulação das energias demoníacas. Por isso, um mestre, quando ele se autorrealiza,
e ele vê realmente a situação do planeta, do mundo em que ele está atualmente fazendo a sua missão, e a missão mais importante é exatamente essa que Krishna fez, né? Quando Krishna veio ao mundo material, sendo ele o mestre supremo, ele nos deixou essa sabedoria perfeita. Ele é a autoridade suprema. Logo, você não pode inventar uma filosofia ou uma religião que esteja fora dos parâmetros ou dos padrões divinos, como o próprio Deus, o Senhor Krishna, veio nos ensinar. Você sempre será, né, um discípulo do Mestre Supremo, o Senhor Krishna, e aquilo que se chama em você a atuação do mestrado é você usar as palavras sábias do Bhagavad Gita para ativar essa humanidade, essa consciência coletiva, para que ela se purifique cada vez mais. Entende? Então, vamos pensar muito nisso, porque estamos passando por uma fase de transição planetária, onde as pessoas, nesse exato momento, têm que recuperar a consciência espiritual. Está havendo uma separação, né, de pessoas com frequências baixas, materialistas, que não querem saber de Deus, isso que se chama o joio, das pessoas que realmente estão interessadas na vida espiritual, em frequências mais elevadas de energia, em associar-se, né, com a divindade e viver nessa plataforma do espírito, que se chama quinta dimensão. É o grau da escada que que está se manifestando agora na humanidade. Então, a transição, ela acontece dentro da gente. Quando fala em transição planetária, significa que todo mundo tem que fazer a transição interna individual para acompanhar o ritmo do planeta Terra, que nos abriga, né? Esse ser maravilhoso, né? Chamado, né, Mãe Gaia. A mãe que nos acolhe tão bondosamente através da potência de Vishnu dentro do coração dela. Temos que meditar nisso. A hora agora é crucial. Entende? Então vamos purificar a nossa vida, né? Você sabe que poucos ainda estão na disponibilidade de sabedoria para fazer isso, porque muitas pessoas acabam, né, aceitando essa confluência espiritual em seu coração através de, não vou dizer da dor do sofrimento, mas de uma modificação forçada nos padrões da mente coletiva. Por isso que vem certas doenças, ou certas catástrofes, vamos dizer assim, na Terra, né? Porque a Mãe Terra começa a reagir também à influência negativa de pensamentos de uma coletividade que quer permanecer na terceira dimensão aqui. E isso não vai ser possível. As pessoas vão ser retiradas desse orbe terrestre por decisão, né, de uma hierarquia superior que trabalha junto com o planeta em sua evolução. Não tem problema, a pessoa que vai ser retirada desse planeta, ela é um espírito eterno, ela é um devoto puro, né, de Krishna. Só que ela não está ascensionando sua energia para chegar a esse ponto de consciência. Logo, ela é retirada desse planeta e levada para outros orbes, né, outros planetas que têm a frequência que ela quer manter nessa existência. O aviso atual para todas as pessoas nesse universo atual, e muitas pessoas estão despertando, é isso que vai acontecer, né, daqui para frente, graças a Deus, né, vamos sair desse fluxo negativo de controle global, e cada pessoa vai ser uma luz, né, positiva nesse mundo, trazendo essa sabedoria espiritual. E o ideal seria que todo mundo conhecesse quem é Deus, a suprema personalidade, o Senhor Krishna. Toda essa literatura, toda essa escritura já está presente nesse planeta.
Então, vamos dar continuidade aqui ao verso 9 do capítulo 6. Nas aulas passadas, acho que 2 aulas passadas, nós falamos, né, as palavras de Prabhupada em relação ao verso 8 do capítulo 6. E dando continuidade, né, porque no capítulo passado, basicamente, Krishna ele está informando a Arjuna, o que é uma pessoa transcendental. Qual é a visão dela, né, nesse mundo, né? Se lembra quando a pessoa transcendental ela vê ouro, seixos e pedras com visão de igualdade. Ela já está situada numa consciência onde os valores dela não são baseados nas riquezas, chamadas riquezas, né, externas. Tudo que uma pessoa transcendental começa a receber em sua vida vem diretamente de seu poder co-criador com Vishnu, com Krishna no seu coração. É diferente, né? A pessoa que não está com Krishna, ela começa a lutar, né, com o seu falso ego para conquistar as coisas da energia material, principalmente aquilo que é denominado riqueza pelas trevas, né, pelas forças da escuridão que colocam o sistema de controle em movimento. Porém, existe o controle direto de Krishna. Esse é o controle real da existência, né? Porque até mesmo esse sistema demoníaco, ele é controlado por Deus, para acontecer, né, numa era específica, de uma forma particular, para fazer com que as pessoas se sintam mal, né, num sistema que não é real, que é ilusório, e que elas possam acordar. A partir do momento que você acordou, despertou, e entrou em conexão com o divino no seu coração, você passa a ser o co-criador da sua vida. Aí você vai manifestar o seu mundo de acordo com a vontade de Deus e com a inserção da potência interna divina. Você se torna o senhor da sua mente, não mais o escravo. E como é a mente que cria o mundo, que projeta o mundo material, através, né, do espírito, o seu espírito agora usa conscientemente a sua mente, através dos sentidos purificados, para criar um mundo onde você vai realmente progredir, evoluir, e as coisas vão ser favoráveis à sua existência espiritual, porque você agora está só querendo isso. Querendo no sentido de que essa é a sua manifestação natural, porque você está situado na consciência espiritual. E entende que tudo é a energia de Deus, o Senhor Krishna. Certo? Aí você vai usar mais seu tempo para cantar japa, para estudar, para se associar com almas mais elevadas, para ouvir, né, pessoas falando de Krishna, da situação real da existência de cada um. E aí você também vai observar no mundo o caos, a violência, né, desses espíritos que estão desconectados com Deus e que tentam, dentro de uma competição insana, um controlar o outro, né? Nação tentando controlar a nação, ou planetas X tentando controlar o nosso planeta Terra, e aí você vai ampliando isso, porque isso é a natureza da energia material. Mas nós recebemos, né, há 5.000 anos atrás, a bênção de ter a sabedoria de Deus manifesta aqui, como o Bhagavad Gita, e há 500 anos atrás nós também tivemos uma bênção extrema da misericórdia de Deus através de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ao receber a prática espiritual mais perfeita, principalmente para essa era de Kali Yuga, onde as coisas parecem impossíveis, né, de realização do espírito e divino, porque todo mundo está tão abalado psicologicamente, emocionalmente, com o que acontece externamente. Então, Deus, vendo isso, ele amavelmente nos trouxe, né, o cantar do seu santo nome, o Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Através do pronunciar desse nome, você vai purificar os seus sentidos, você vai fazer amizade com a sua mente, e aí, por reflexo, a sua razão pura, né, o seu corpo búdico ou intuicional,
ele vai elevar a sua energia até esse aspecto espiritual, e quando você estiver situado no espírito, você percebe cada vez mais forte que você é uma parte integrante de Krishna, de Vishnu, de Deus. Isso se chama o estado de consciência crística, ou de consciência de Krishna. A sua consciência passa a ser a consciência de Krishna. Isso é a perfeição da existência de uma alma que está nessa forma humana de vida. Por isso que a gente falou logo no começo dessa palestra, né? Eu sou um centro, o meu mundo gira em torno de mim. Eu sou um centro, mas o mundo de Deus gira em torno do meu mundo. Aí, quando o seu mundo está sendo uma parte consciente, conectada com o mundo de Deus, ou seja, tudo é o mundo de Deus, tudo é o reino de Deus. Mas quando você faz isso com entendimento completamente consciente, a sua vida ela se torna perfeita. Você já acorda nesse mundo numa configuração completamente diferente do mundo das outras pessoas, que não entendem que o mundo delas teria, né, que estar sendo um reflexo individual do mundo de Deus. É nesse sentido que o Mestre Jesus nos explica, né, que o reino de Deus está dentro de nós. Certo? Nós, a alma, o espírito, a parte integrante de Deus, está dentro de Deus, e o mundo do espírito que ele produz com sua mente também está dentro do mundo de Deus. Toda essa manifestação que você chama mundo, e também que você chama, né, o corpo físico que percebe esse mundo, aqui eu estou me especificando na terceira dimensão, nada mais é do que a energia de Krishna. Esse corpo material, essa forma humana, é uma energia da sua mente, é um pensamento. E o mundo que gira em torno desse pensamento, dessa mente, né, porque o mundo todo é uma expressão da mente de Deus, também é Deus. Vivemos na mente de Deus. Nós temos um pedacinho da mente que o espírito usa para projetar um mundo, né, onde você se relaciona com esse mundo através do seu veículo físico, astral e mental, e toda a ideia da vida espiritual é você potencializar o seu mundo com a energia espiritual e se tornar uma voz divina, como o Senhor Krishna fez quando esteve aqui, né, há 5.000 anos atrás. Então, Balarama, né, Balarama, esse aí, esse aqui, ó. Balarama é a força espiritual que você tem. Assim como Srimati Radharani é o amor que você tem em relação a Krishna, Balarama é a força espiritual que você tem para ativar a sua energia para estar sempre rendida a Krishna. É isso que Krishna pede, né? Torne-se meu devoto, adore-me, preste todas as suas homenagens a mim, abandona todas as variedades de religiões e filosofias que criam apenas muitas regras e confusões e simplesmente se renda a mim. E eu vou te libertar de todo karma, de todas as situações negativas que, porventura, possam vir a acontecer na sua vida, porque você colocou em ação forças, né? Às vezes você agiu por ignorância, provavelmente você agiu em ignorância em suas vidas, e por isso você está aqui nesse mundo, né? Nessa encarnação humana, e Krishna fala que agora você tem a sabedoria do Bhagavad Gita, agora você ouviu sobre Deus. Aí a sua responsabilidade é o quê? É simplesmente de se render a Deus, imediatamente. Dia a dia você tem que estar vivendo nessa consciência de Krishna, nessa consciência do Cristo, certo? Então o mestre, né, Jesus, por exemplo, ele vivia na consciência do Cristo, na consciência de Vishnu, na consciência de Krishna. E aí não era uma pessoa normal, um mestre autorrealizado, caminhando nesse mundo, né, como a gente vê também, Srila Prabhupada, não são pessoas normais,
São pessoas vinculadas a essa consciência suprema, e ele tem essa potência, né, de Balarama, Baladeva, que faz ele produzir em seu próprio mundo a realidade manifesta, onde vários mundos, quando entram em contato com o mundo pessoal dele, essas pessoas se transformam. Esse é o poder de um mestre, né, que ele se torna um servo perfeito de Deus nesse mundo, e através de sua energia, da sua luz, já que somos todos integrados em Deus, a energia de um só devoto pode causar a transformação, né, da mente de milhões e milhões de pessoas. Esse é o poder de um devoto puro. Quando você atinge um nível de pureza, você passa a influenciar a mente coletiva do planeta. Por isso que as trevas não gostam de um devoto puro. Elas se incomodam, né? Porque a ideia das trevas, ou seja, da energia que nos mantém ancorados e presos nesse mundo material, é não deixar que nós nos lembremos de nossa consciência real, daquilo que somos. Por isso, Maia, ela quer que vivamos num mundo de completa distração, no modo da ignorância, onde nunca entramos na vida espiritual, porque damos milhões de desculpas, né? Racionalizamos, né? Encontramos motivos para não estar na vida espiritual. E também, Maia cria muitas dúvidas, onde você vai perguntar, mas será que Krishna é Deus, que Krishna não é Deus, certo? Isso aí é a força maléfica, que está atuando em nós. Mas também a gente tem que ver pelo outro lado, não podemos ter a fé cega. Fé cega é você simplesmente ir, né, como uma marionete, algo em que você acredita, mas você não tem realização. Isso é fé cega. Então, o que Krishna pede para a gente é confiança. Confie na sabedoria, tá? E se renda. E através desse se render, você vai começar a ter a experimentação. Então, Krishna, ele não pede que você acredite imediatamente que ele é Deus. Ele fala que ele é Deus, ele se revela. Aí a alma, em função de ter recebido essa sabedoria, essa informação, aceita com amor, com confiança, com carinho, né, o santo nome de Deus, aceita também a forma revelada de Deus, os passatempos de Deus, ela começa a entender também, aí ela se rende, inicialmente, por isso que a gente fala sadhana significa que você faz a prática espiritual no começo, sem ter certeza absoluta, mas é isso que Krishna está falando. Você tem que purificar a sua existência primeiro, nessa sabedoria que eu passei, entendendo como eu estou presente no seu coração, nessa forma de Vishnu, né, cantando o santo nome, entendendo que o santo nome é Deus também, né, na forma de som. E em posse dessa confiança, né, você vai ganhando a confiança de Krishna, no sentido de que ele está observando no seu coração como a testemunha suprema tudo aquilo que é o seu desejo real. Certo? Desejo nosso sempre vai acontecer, não tem como eliminar o desejo. Mas o desejo de obter esse amor a Deus, de se associar com Deus, é o que nós temos que fazer. Então, Krishna, ele está esperando só o momento em que você comece a colocar essa devoção, né, do seu coração místico, espiritual, em ação, para que ele, através da sua própria energia, ele crie esse mundo onde você vai perceber a existência dele tudo. Aí você fica glorificado em Deus. Aí, como é? Não sou eu que falo, mas é o Pai que fala através de mim. Eu estou nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. Isso aí não tem que ser uma concepção intelectual. Tipo assim, eu entendo, eu sou um espírito, eu estou vivendo nesse mundo, mas esse mundo não tem nada a ver comigo, espírito, entendeu? Mas não é assim, você tem que se tornar o espírito, você tem que viver nessa consciência do espírito. E você realmente vai observar de uma plataforma transcendental os três modos da natureza agindo no mundo material em que você está. Quando você chega nesse ponto, né, realmente através de uma
uma confiança completa em Deus. A graça dele vai se manifestar no seu coração, isso que nós falamos no verso passado, e aí você vai caminhar nesse mundo numa luz, no estado crístico, em consciência de Krishna, como fazem os mestres, né? E, então, por isso que é chamado mestre, né? Mestre é aquele que atingiu isso, não é uma pessoa que sabe filosofia, religião, não é uma pessoa que fica andando com tantos discípulos e meio assim com falso ego, né? O mestre é aquele que simplesmente vê a existência com olhos de luz própria, né? E aí ele começa a falar sobre Deus, ou seja, ele começa a deixar fluir pelos seus sentidos essa expressão divina em todos os seus sentidos. O que vai fazer, né, com que várias almas que estejam em contato com essas palavras de sabedoria, vindas diretamente de Deus no coração, possa causar algum impacto na mente da pessoa que está ouvindo essa sabedoria, né? Então a gente pode ver, por exemplo, o Bhagavad Gita, ele foi falado há 5.000 anos atrás, o conhecimento perfeito. Tá? Mas há 5.000 anos atrás que esse conhecimento está aqui, mas muitas pessoas, né, dizer a maioria, não se associou com essa sabedoria, nem se iluminou e nem tem interesse, porque existe uma energia trevosa governando por trás, onde você está sempre encantado com alguma coisa ou com medo de outra coisa, aí nessa distração de futuro, né, você acaba se identificando cada vez mais com esse corpo material e perde completamente o interesse de entender, né, quem sou eu, o que eu estou fazendo nesse mundo, quem é Deus. Você perde o insight espiritual, aí você passa a viver só na mente, na dualidade. E aí você fica torcendo lá por um político X, um político Y, eles que vão mudar o mundo vai ficar melhor, né? E aí você vive naquela ansiedade, naquela expectativa o tempo todo, e aí você começa a entrar em canais chamados, né, espirituais, que falam que o mundo vai ficar melhor, né? Certo, mas isso aí não está te conectando com Deus. Você está deixando Isso aí é uma forma também de Maya de distrair a sua mente. Porém, na consciência crística ou na consciência de Krishna, você vai objetivamente, eu entendi quem é Deus, quem sou eu, e eu tenho que fazer isso, X, a prática espiritual, para realizar no meu coração essa divindade, e no meu dia a dia eu tenho que colocar meu tempo e minha energia nesse esforço, vamos dizer assim, espiritual, para trabalhar, né, para que no momento da morte a minha consciência esteja num ponto X, onde eu serei conduzido para, né, os reinos superiores ou para o reino de Deus, de um modo completamente satisfatório para a alma, né? Por isso que Sanjaya fala no último verso, né? Para quem está com Krishna, nessa mentalidade de Arjuna, a vitória é certa. É impossível você não sair vitorioso desse mundo se você estiver frequenciando momento a momento com a energia de Deus. Nesse sentido totalmente autorrealizado, né? Iluminado. Porque todo mundo, isso que eu sempre falo, é um devoto puro e é iluminado. Só que você está com tantas cascas em volta da sua alma, né? Uma casca mental, uma casca emocional, uma casca energética, uma casca física, que a sua luz está sendo obstruída. E quando essas ferramentas que você tem são colocadas em serviço de Maya, você se perde completamente. A ideia que Krishna fala, quando fala em desapego do mundo e prática espiritual constante, são os fatores necessários para você atingir o controle da sua mente, onde você passa a ser o Senhor, significa retirar esses véus. Você entende que não é o corpo físico, você entende que não é o corpo energético, você entende que não é esse corpo emocional, né? Que as emoções são terríveis, né? Para levar a gente de um lado para o outro, medo, né? A gente vai estudar todas as emoções, você vai ver que elas estão emperrando você.
Você está, né? Até hoje em dia tem a síndrome do pânico, né? O medo é tão grande que ele deixa você estagnado. Ou depressão é outra emoção também, que faz com que você se sinta sem vida. Você quer ficar no quarto escuro, deitado numa cama, e, né, às vezes com desejo até de suicidar-se. Quantas pessoas estão se matando hoje em dia, simplesmente porque esse corpo emocional, né, está completamente desarmonizado. Então, Krishna fala, tira esse véu também emocional, né, da sua relação com o mundo exterior. A sua mente também para de ter pensamentos sempre negativos, de baixa estima, e esses pensamentos que estão sempre sendo alimentados por uma mídia, vamos dizer assim, desfavorável ao espírito, né? Aí a pessoa que não está rendida a Deus, vivendo cada dia nesse carinho, nesse humor, nessa criatividade em relação a Deus, ela fica como se fosse viciada, né? Uma droga, né? O mundo material se torna uma droga completa para ela, e ela quer todo dia saber o que está acontecendo no mundo, quem está ganhando, quem está perdendo, o que eu posso fazer para fazer isso e aquilo, como que eu vou cuidar do meu futuro, o que está acontecendo para o mundo ficar mais confortável, melhor, entende? Então, a pessoa transcendental, ela está em outra dimensão, simplesmente porque ela tomou a atitude de cantar o nome de Deus, de aceitar, né, o Senhor Krishna como a suprema personalidade, a pessoa absoluta, a causa de todas as causas, e vivendo nessa certeza interna que vem da autorrealização, né, com o tempo da prática, Krishna, ele se revela. No Bhagavad Gita, Krishna fala, eu me revelo para a alma na proporção que ela se rende a mim. Porque Krishna, ele não pode se revelar para a alma que não se rende a ele. E para se render a Krishna, você tem que realmente tirar esses véus das suas ferramentas que estão te atrapalhando dentro de um contexto de Maya. Você tem que usar essas ferramentas para a sua ascensão de energia, até que você atinja esse ponto espiritual onde você não cai mais nesse mundo. Você pode estar vivendo nesse mundo com as suas ferramentas, né, com o seu corpo físico, mas estando situado no espírito, você não cai mais para essa dimensão da ilusão, porque você já vai ter a sabedoria realizada no seu coração. Entende? Isso é fenomenal. Fenomenal você viver nesse mundo em amor divino, e aí tudo vai ser acrescentado na sua vida pelo poder de Deus que já controla tudo. Certo? Não existe um mundo material bom, nem existe um mundo material ruim ou mal, certo? O mundo material bom é o mundo onde as pessoas vivem em consciência de Deus, em amor a Deus. Esse é o mundo bom, seja aqui ou no mundo espiritual. Mas esse mundo bom é o mundo individual de cada pessoa. Você pode estar vivendo aqui em Kali Yuga, nessa era atual de transição, que está uma loucura, porém o seu mundo é o paraíso, é o mundo bom, é o mundo que está carregando essa sabedoria divina, onde você está podendo ser uma luz exponencial para brilhar e mostrar às pessoas que vivem em ignorância, cegas, em raiva, em rebeldia de tudo, mostrar a essas pessoas os valores reais de uma vida que é seguida, né, por essa moral espiritual de você estar associado com Deus. Os valores éticos reais na vida de cada pessoa surgem a partir do amor que você tem por Deus. As qualidades espirituais se manifestam em todo espírito que está vivendo uma vida entregue, rendida em amor por Deus. Certo? Qualidades espirituais são expansões do amor que você tem por Deus. É isso que você tem que entender definitivamente. A gente não adquire qualidade do lado de fora, mas é uma expressão do nosso amor. É dito no Bhagavata que quando você se torna um devoto puro e realmente você está em posse dessas qualidades espirituais, no Bhagavad Gita tem descrições dessas qualidades, né? Os reis
No Bhagavata mostra essas qualidades em relação aos monarcas que governavam o mundo, aos renunciados, tudo é muito bem explicado, certo? Depende do seu interesse em entender isso. E aí, no Bhagavata explica que quando você está vivendo em função desse amor no seu dia a dia, nessa constância, né, naturalmente você vai manifestar essas qualidades espirituais. É dito que até os semideuses, os anjos, certo? Todo mundo vem te servir. Olha só que interessante, né? Um devoto puro, ele se torna um centro de atração das forças, né, da hierarquia superior. Aí você passa a ser um ancorador dessa energia do plano de Deus nesse mundo, tentando fomentar no coração e na mente das pessoas essa realização tão básica, né? Porque se você entende quem é Deus, se você entende quem é você, e você entende que todo o resto são ferramentas, né? Esse corpo físico, esse corpo emocional e mental são ferramentas que você utiliza nesse plano chamado, né, energia material para a autodescoberta. A ferramenta, o corpo humano, ele é maravilhoso nesse sentido, porque ele nos capacita a compreender o que realmente somos. E quando você compreende e realiza o que você é, o espírito, parte integrante de Deus, um servo eterno, amoroso de Deus, Krishna, você começa a agir na sua vida com esse espírito que você é. E essa ação é o que se chama de serviço devocional. Você passa a servir a Deus. Servir a Deus significa que você vai viver em ananda, em felicidade constante, em paz. E você está totalmente protegido nesse mundo pelo amigo supremo, o Senhor Vishnu, que está no seu coração. O Senhor Vishnu, ele fica de olho em quem quer fazer mal para o seu devoto puro. Aliás, dizem que essa é a maior ofensa que alguém pode fazer nesse universo material, é quando ele ofende um devoto puro. Certo? Ao ofender um devoto puro, Krishna, o Senhor Vishnu, ele que vai agir, ele que vai tomar a providência contra as emanações vibratórias dessas pessoas que agiram, né, contra um devoto querido de Deus nesse mundo, que já está conectado. Certo? Então, né, a gente imagina aí muitos devotos puros que vêm a esse mundo, imagina esse pessoal aí que quer matar esses devotos, né, que crucifica, que negligencia, que blasfema essas almas. Então essas pessoas, né, vão ter assim, destinos muito cruéis. Né? Krishna, ele aceita tudo, mas ele não aceita a ofensa contra uma alma que lhe é querida, que aceitou o processo, né, de rendição amorosa aos seus pés de lótus. Então, Krishna, ele é muito pai, assim, muito protetor, ele é muito mãe, né, ele é muito afeiçoado ao espírito que está amando, porque o amor que você tem por Deus é exatamente isso que ele pretende de você. É o maior presente que você pode dar para Deus, é ativar, né, o seu coração para amá-lo. Mas amá-lo realmente estando situado na consciência espiritual. Aí na consciência de Krishna você realmente se torna um Deus, né, nesse mundo, nesse sentido de se tornar uma manifestação divina. E aí, né, o seu Balarama, ele vai te potencializar para você ser um espírito de expressão nesse planeta, onde você vai ter que fazer o que deve ser feito dentro do plano de Deus, de acordo com o seu talento, e você vai deixando, né, o material, a sua obra, de uma forma completamente desinteressada, você se torna só uma voz de Deus, tentando dar alento, né, uma vitalidade a esses espíritos que, vivendo em ignorância, em escuridão, estão simplesmente se perdendo ou tirando a própria vida nesse sentido de se destituir das ferramentas que Deus nos deu tão bondosamente para realizá-lo. Aí tem todo um estudo, né? Se você quiser saber o que acontece com a pessoa que tira, né, o seu corpo físico na hora indevida, fora da programação kármica,
Então, muito malefício, isso é horrível. A gente tem que entender, temos que nos preparar para que no momento da morte a nossa consciência esteja completamente conectada com Deus em amor, e você tem que fazer isso hoje, agora, o quanto antes, melhor, para ter sucesso, para ter vitória nessa batalha de Kurukshetra, que acontece dia a dia em nosso coração, certo? Então temos que nos desapegar da energia material e nos apegar a Krishna. O apego a Krishna é através da prática constante, onde sempre vamos lembrar de Krishna, falar de Krishna, ouvir de Krishna, comer uma boa praçada oferecida a Krishna, né, que é o alimento espiritual, né, nos movimentar nesse mundo, né, adorando a criação de Deus, que a energia material é maravilhosa. Todo problema é a mente. Então, purifique seus sentidos, isso vai purificar a sua mente, e purificando a sua mente, você vai ter a inteligência correta para agir nesse mundo, porque aí você já vai ter a percepção do espírito e da conexão do espírito com o Senhor Vishnu, né, dentro do seu coração. Tá bom? Hoje não deu para falar o verso que eu ia falar. Não deu para falar o verso. A gente fala na outra aula, né? O importante é estar deixando aqui nessa energia material, dentro dessa tecnologia, né, que está usando atualmente, a internet, assuntos, né, relevantes para o espírito que deem a objetividade, ou seja, você ir diretamente para Deus, sabendo quem é Deus e o que você tem que fazer, ok? Então temos muito assunto para falar aqui do Bhagavad Gita, mas como eu disse nas minhas aulas, eu sempre objetivo o processo direto, não ficar enrolando, falando 1000 versos, muitas coisas técnicas, né? Isso aí você pode, se tiver curiosidade, você vai lá ler o Bhagavad Gita, que está tudo explicadinho, todas as perguntas que você tem em relação a Deus, a vida espiritual, estão concentradas no Bhagavad Gita e no Srimad Bhagavatam, e também lá no Chaitanya Charitamrita. E muitas outras escrituras, né? Mas às vezes não tem tempo, então escolhe essas 3 e se aprofunda nisso em associação com devotos que já estão nessa linha, né, de conexão com o divino. Aí você vai entender tudo muito facilmente, você vai receber a energia de Deus e você também vai se tornar também um guerreiro nesse mundo, no sentido de usar a arma do amor para, vamos dizer assim, influenciar várias pessoas para se renderem aos pés de lótus do nosso lindo Senhor Krishna, né? Ok? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Haribo!